Tá, gente, então aqui dando continuidade a essa nossa sequência, né, de vídeos falando do Paleolítico, tá bom? A primeira fase da pré-história. Vocês viram no vídeo anterior que a gente falou do bipedismo, a gente falou da linguagem, do polegar, né, do polegar opositor, da importância do aparelho fonador. Muito bem. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre questões como as cavernas, a questão da caça, as ferramentas, a dependência com a natureza, é, a questão do fogo, do domínio sobre o fogo, né? Então, ó, gente, eu falei lá no outro vídeo, no finalzinho do vídeo, mas agora eu retomo, né, a partir daí. É, conforme isso tudo que a gente está vendo aqui vai acontecendo, o ser humano ele vai se espalhando pelo planeta, ele vai se espalhando pelo planeta. O lugar não tá bom, ele vai atrás de outro lugar. O outro lugar não tá bom, ele vai atrás de outro, e assim ele vai se espalhando, tá bom? No final dessa série de vídeos a gente dá um nome para essa característica de ir se espalhando. Só deixa marcado na sua memória, né? Mas então vamos lá. Primeira coisa aqui, a vida em cavernas, né? Veja bem, o ser humano não sabia nadar, pescar, mal sabia ficar em pé, lembra? Estava aprendendo a ficar em pé. Portanto, é claro que as primeiras formas de habitação, né, dessas pessoas, desse Homo sapiens lá na pré-história, são pequenos buracos embaixo de pedra, pequenas, pequenas cavernas ou grandes cavernas. Para vocês terem uma noção, só deixando registrado aqui a minha experiência com uma caverna que eu tive uma vez. Fui eu e a minha cachorrinha na época, dentro de uma caverna. Não era uma caverna assim, né, que tinha parece uma porta, né, uma entrada com um portal. Não, era um buraco no chão. Você olhava assim, era um pasto, de repente tinha um buraco no chão e eu entrei, aí fui entrando por aquele buraco, fui entrando e dentro era gigantesco, era uma caverna. E eu fui me afastando do buraco, lá dentro, fui me afastando do buraco, eu comecei a olhar para trás, eu só via a entrada, né, iluminada, e a coisa indo se escurecendo, e eu fui indo. Só que, olha, não eram paredes retinhas, bonitinhas, era tudo cheio de reentranças, né, o espaço. Chegou uma hora que eu não conseguia enxergar um palmo, sem exagero, eu não colocava a mão assim, eu não enxergava. Eu comecei a ficar com medo. Por quê? Porque se eu desse o próximo passo, poderia ter um abismo ali de 30 metros, ou sei lá, 3 metros de buraco que seja, e eu poderia cair, me machucar. Então, como que eu fazia? Eu estava com uma câmera fotográfica, a hora que eu apertava, dava o flash, eu via onde podia dar o meu próximo passo. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu via minha cachorra gritando não, latindo, né? Lá no fundo, e aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Eu falei, não, peraí, deixa eu voltar melhor, mais seguro, né? Já vi o que tinha que ver. Aí eu chamei ela e a gente saiu, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque imagina, nós aqui, no mundo contemporâneo, com esse instrumento, no meu caso, eu usei um flash, né? Eu tinha a possibilidade, né? De dar o próximo passo e tal. Ou se não, se eu tivesse com uma lanterna, se eu tivesse mais preparado, eu só não estava mais preparado porque eu não esperava aquela caverna. Foi uma mera descoberta, né? Mas agora, eu fico imaginando lá na pré-história, em que esse ser humano não conhece absolutamente nada. Quando a gente desconhece algo, a gente teme esse algo. Então, imagina que esse ser humano da pré-história, sem conhecer uma porção de coisas, entra nessas cavernas. E quando ele entra nessas cavernas, é claro, ele tem que se virar para tentar sobreviver, né? De repente ele está fugindo de um animal do lado de fora, mas ele pode dar o azar de, sei lá, pisar no pé ou na pata, né? De um urso hibernando. Ou ele pode cair num buraco, se machucar, fratura exposta, aí ele não consegue sair dali, ele morre desidratado. Quer dizer então que é um lugar difícil, né?
Claro que tem cavernas que são mais rasas, digamos assim, não são tão profundas. Ou talvez o ser humano ele se adeque ali e sobreviva na região da caverna que é mais próxima da saída. Não tem necessidade de ir lá na entranha da Terra, né? Enfim, imaginando situações em relação a essas primeiras moradias. Tá, se a gente pensa a questão da caça, também difícil. Lembra que os instrumentos ainda não estão bem desenvolvidos. Você vai lá e joga uma pedra que você acha que está afiada num animal, aquilo não perfura o couro do animal que é grosso, assusta o animal e a manada. Então, muitas das vezes, esses seres humanos, eles nem sequer caçavam. Muitas das vezes eles subiam em algumas árvores, observavam, né, as feras capturando lá uma gazela, um coelho, algum animal, né, que foi caçado. Essas feras, né, leões, enfim, comiam, se satisfaziam e deixavam a carcaça ali, sabe quando sobra pequenos pedaços de carne em torno da carcaça do osso? Quando aquelas feras se distanciavam, o ser humano descia da árvore e comia os restos da carne crua. E é exatamente isso, é exatamente os ácidos graxos que possuem na carne que deram a possibilidade de o cérebro ir aumentando conforme o tempo foi passando, né? Então quer dizer que o princípio da caça é bem rudimentar. Claro que ela vai melhorar conforme o ser humano for aprimorando as técnicas, né? Por exemplo, acuar os animais numa cachoeira. E aí os animais acabam pulando da cachoeira e morrem, não é? Enfim, várias técnicas. Portanto, vocês estão percebendo o enorme vínculo, a enorme relação que esse ser humano tem com a natureza, com os animais, com as plantas, com a caverna, com o dia, com a noite. Tudo é um ambiente maravilhoso e divino na cabeça desse ser humano. E ele precisa sobreviver em meio àquilo. Ele precisa construir instrumentos para conseguir sobreviver. Esses primeiros instrumentos, é claro que eles são instrumentos simples, primordiais, primórdios, primeiros, né? Então, por exemplo, uma pedra, ou por exemplo, um pedaço de pau, ou por exemplo, ossos que ele usa para bater, para se defender, para jogar num outro animal, pegar uma pedra para quebrar um coco, ou abrir uma castanha, né? Ou muitas vezes determinadas, né, partes de um osso quebrado que eles usam, entre aspas, como faca, como um punhal para se defender, ou para trinchar a carne, sabe? Trinchar, destrinchar, tirar o que resta de carne colado no osso. É isso, o trinchar a carne para poder se alimentar disso tudo. E a última coisa que eu quero falar desse vídeo aqui, para a gente não se alongar, é a questão do domínio do fogo. Extremamente importante o domínio do fogo. Veja bem, eu estou usando o termo domínio do fogo e não descoberta do fogo. O ser humano conhecia o fogo, ele via nos vulcões, no pé dos vulcões, ele via num raio que batia numa árvore e gerava o fogo. A questão é o domínio. E quais são os benefícios do domínio desse fogo, não é? A gente sabe daquela técnica, né, de esfregar lá a madeira na palha, ou também aquele esquema de bater uma pedra na outra para sair faísca. Eles assopravam para poder gerar uma combustão e gerar o fogo, não é? Mais ou menos como hoje a gente faz no churrasco, né? Quando a gente assopra a brasa, aquilo vai ficando vermelho e de repente o fogo aparece. Muito bem, mas quais as vantagens do domínio do fogo? E vamos pensar, será que foi bom, foi positivo? Será que aumentou a possibilidade de o ser humano continuar sobrevivendo ou diminuiu?
Claro que aumentou, né? Veja bem, se proteger contra o frio no inverno, aquecer a caverna, iluminar a caverna, e aí não cair naquele buraco, lembra? E não morrer ali com a fratura exposta e desidratado, portanto está aumentando a possibilidade. Iluminar a caverna, aquecer a caverna, espantar os animais, porque eles temem, os animais que estão tentando caçar o ser humano, portanto se defender, cozinhar ou assar os alimentos, sem saber, esse ser humano, ao assar os alimentos, ou cozinhá-los, né, ele estava se protegendo, sem saber, contra bactérias e vírus. Portanto, diminui o índice de doenças, de diarreia, de desidratação, e a possibilidade de sobrevivência aumenta. Olha a importância do fogo. Iluminar a caverna, aquecer os espaços no inverno, espantar animais, sobreviver a partir do momento que eles assam o fogo ou cozinham, porque eles estão se protegendo contra micro-organismos que eles nem sequer imaginavam que existiam. Portanto, o domínio do fogo foi extremamente importante para esse ser humano que, de novo, está se espalhando, está ocupando o planeta, buscando melhores condições, enquanto essas descobertas e essas invenções, esses domínios vão acontecendo. Tudo bem? Então, valeu, gente. Até o próximo.